Olá, meus amigos, vamos mais uma porção da palavra de Deus para a edificação da nossa vida, do nosso conhecimento, do nosso crescimento para com Deus. Nós precisamos estar sempre nos alimentando, nos fortalecendo, nos chegando mais a Deus, né? Nós precisamos chegar mais a Deus, buscar e prosseguir na busca do conhecimento de Deus. E como é que nós fazemos isso? Pela palavra. Não tem outro meio pelo qual você vai ser cheio de Deus, você vai ser revestido, você vai consagrar a sua vida, você vai estar buscando a comunhão com Deus, você vai estar cada dia mais servindo o Senhor. Não tem outro jeito. Se não for pela palavra, o conhecimento, a busca, a dedicação, para por ela andar, se manter, guardar, perseverar, acreditar, esperar e se manter nela, se conduzindo por ela, sem apostatar, sem seguir caminhos anátemas, andando na bênção, na graça, na comunhão, na presença de Deus, é pela palavra, né? Infelizmente, o conceito que se prega de buscar a Deus aí, o conceito que se prega de ser cheio de Deus, o conceito que se prega, o que se ensina ao povo para servir a Deus, para buscar a Deus, para estar em Deus, para se encher de Deus, é um conceito errôneo, maldito. É uma direção errada que faz o povo cada vez mais ficar mais vazios de Deus, sem o conhecimento, sem a presença, sem o entendimento, sem a comunhão, fora da esperança. Digo isso com toda certeza, convicção e com tristeza no coração. Porque o conceito de buscar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, que o sistema religioso tem levado o povo a viver e a praticar, é maldito, é anátema. Porém, eu quero convidar você aqui. Quer buscar a Deus? Quer consagrar a sua vida a Deus? Quer se encher da graça, do poder e da presença de Deus? Quer estar em comunhão com Deus? Quer buscar a Deus? Não é indo ali, aqui ou acolá. Se você não tiver prazer na palavra, se você não tiver tempo para se alimentar da palavra, se você não colocar a palavra como uma necessidade fundamental na sua vida, se você não entender o valor da palavra, e se você não tiver alicerçado na palavra, andando por ela, conhecendo ela, firmado nela, para não ser conduzido por caminhos estranhos, errados, anátemas, tudo que você faz em nome de Deus é vão. Todo o seu sacrifício religioso, toda a sua servidão, consagração, obediência, vida formal religiosa, nada disso serve. Nada disso serve. Nada disso lhe leva a Deus. Esteja vivendo seus rituais, seus cerimoniais, suas sociais, seus ajuntamentos. Se você não estiver aqui na palavra, se você não estiver se congregando, se juntando para receber o ensino, a instrução, a orientação da palavra, logo tudo que você faz dentro de um entendimento para Deus é vã. Essa adoração, essa consagração, essa busca de Deus, essa vida de poder, tudo isso é vão. Palavra, irmão. O cristão tem que estar se alimentando da palavra, no conhecimento. Alimentar-se é buscar o conhecimento, é buscar a direção, é andar e estar por ela. Amém? Pense nisso, reflita nisso, analise essa observação que você recebeu agora. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda o que é vida com Deus. Medite na palavra e veja o que é ter uma vida com Deus. Examine a palavra e veja o que é buscar a Deus. Você vai aprender muita coisa de Deus que hoje você não está aprendendo. Se você continuar, se você se interessar, se você buscar a palavra, o conhecimento dela, você vai ser livre de muitos enganos que você está vivendo em nome de Deus. Amém? É muitos conceitos errados, gente. É muita gente sendo conduzida para Deus erroneamente. É muita gente sendo ensinada em nome de Deus errado.
É muita gente vivendo uma vida de adoração a Deus, vivendo um ajuntamento, uma congregação, como se fosse para servir a Deus, buscar a Deus e adorar a Deus. Errado. Porém, seja prudente, cuide de da doutrina. É isso que a gente precisa priorizar. Cuidar de nós e da doutrina. A nossa vida com Deus pela doutrina. Se não tiver na doutrina, não tem vida com Deus. Porque todos os que vivem dentro das suas religiões, seja ela qual for, vai se decepcionar. Porque a humanidade tem a necessidade de voltar a Deus, mas não estão no caminho que leva o homem a Deus. A humanidade vive uma vida como se fosse buscando e servindo a Deus dentro do caminho da religiosidade, dentro do caminho dos preceitos dos homens, dentro do temor aos mandamentos dos homens e não de Deus. Cuidado, cuidado. Isaías 29:13. O Senhor vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. E ainda, continuando o versículo, ele diz, o temor desse povo para comigo, Deus diz, consiste em mandamento de homens. Não é pela palavra. O povo não está buscando uma vida de fé em Deus, temendo a Deus, adorando a Deus pela palavra. O povo está buscando essa vida de fé em Deus dentro das religiões, na direção dos seus líderes, do sistema religioso a quem são adeptos, consagram sua vida, vivem, devotam sua vida. Não a Cristo, ao sistema religioso. Sistema esse que manipula. Sistema esse que cauteriza. Esse sistema o sistema religioso é uma arapuca de Satanás. É uma gaiola de Satanás. É uma armadilha de Satanás. Onde tem prendido muitas almas em nome de vida com Deus dentro desse sistema. Almas essas que vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque estão buscando viver uma vida com Deus, mas não pela palavra. Estão presas dentro da bolha chamada sistema, cadeias, aonde leva o povo a viver os preceitos dos homens e não de Deus. Aonde as pessoas são orientadas a se consagrar dentro de uma obediência e submissão ao sistema, não à palavra. Onde as pessoas são levadas a obedecer, submeter-se aos líderes, não à palavra. Onde as pessoas são ensinadas nas crenças, nos dogmas, nos credos, nos princípios, nos conceitos dos homens, não da palavra. O sistema é uma armadilha, é uma gaiola, é uma arapuca, é uma prisão de Satanás. Porque o diabo, sabendo que o homem tem uma necessidade de Deus, mesmo que ele seja incrédulo, mas ele tem na alma dele um anseio, uma necessidade, uma certeza de que existe um ser supremo, onde tem a segurança, onde tem o socorro, onde nós dependemos. Mas o homem, por ter o entendimento corrompido, perdeu a direção de Deus, perdeu o caminho de Deus, e o diabo, sabendo que o homem tem uma necessidade de Deus, o diabo criou vários caminhos, levando o homem a entender que vai a Deus, só que não. O diabo criou várias portas, fazendo o homem entender que vai entrar na presença de Deus, só que não. E esses caminhos e essas portas conduzem à morte, que são as portas do inferno. São várias portas. E as principais dessas portas são a porta das religiões, a porta do entendimento do homem, a porta do conhecimento do homem em particular. Ele cria o seu conceito, sua porta, seu caminho para Deus. A religião estabelece o caminho, o meio para o homem e a Deus. E Deus enviou o caminho, Deus enviou a porta. Deus trouxe ao homem o entendimento, a luz que veio ao mundo para iluminar a mente dos que estão nas trevas. Eu estava nas trevas. Eu entendia que por viver dentro de uma religião, praticando o ofício da religião, eu estaria servindo a Deus. Eu, por muitos anos, vivi isso também. Eu não era praticante religioso, mas eu ia para a igreja como se fosse uma forma de buscar a Deus. Porque não é isso que o povo entende? Vai para a igreja buscar a Deus? Só que não. A Bíblia não ensina a igreja local de buscar a Deus. Aprenda uma coisa aqui.
Aprendamos uma coisa aqui. Em canto nenhum da Bíblia ensina ninguém para a igreja buscar a Deus. A Bíblia vai advertir a nós o caminho para chegar a Deus. A Bíblia vai nos ensinar qual é a porta que podemos entrar para chegar a Deus. A Bíblia vai nos ensinar o meio. E não é igreja, não é religião, não é entidade nenhuma. É Jesus Cristo. Jesus é a luz de Deus para iluminar a nossa mente. Jesus é o caminho que Deus colocou para eu e você chegar a Ele. Jesus é a porta que nos leva a entrar na presença de Deus para a salvação, saindo da condenação. Só há um meio, só há um caminho. Então eu fico triste, sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho que se prega hoje aí no mundo não convida o povo a Cristo, convida o povo às igrejas. Aí alguém disse a mim, não, irmão Wellington, mas a igreja é o local que a gente ouve a palavra. Infelizmente era para ser. Igreja é local de ensino da palavra. Só que hoje muitas igrejas, instituição, não são local de ensino da palavra. São local de ensino malditos, anátemas. São locais onde as pessoas vivem paganismo. Porque Cristo não deixou a igreja, a instituição, para ensinar a palavra. Cristo deixou o seu povo. Quem ensina a palavra somos nós, que já estamos nele, que estamos na luz, não é a igreja. A palavra tem que ser ensinada por aquele que um dia foi iluminado, que estava nas trevas. A palavra tem que ser pregada por cada um de nós, não é pelo ministério. E se a gente se congrega em algum local, é para ouvir a palavra, para se submeter à palavra, para estar submisso na obediência da soberania, da autoridade da palavra. Só que hoje, sabe o que aconteceu? As pessoas criaram ministérios aonde tomaram a autoridade de Cristo para o ministério, aonde a autoridade de Jesus não é agora mais para a palavra, não é agora mais para Jesus. O povo tem que se submeter ao líder, ao ministério, à instituição. Isso não existe. Os homens aproveitaram a oportunidade de estar na frente e tomaram o povo para si, fazendo o negócio deles, criando seus ministérios grandiosos e fazendo o povo escravo desse ministério para servir, não a Deus, servir nesses ministérios, enriquecendo. Pense nisso, reflita nisso e analise isso. Seja sábio, conheça a verdade e por ela você é liberto.